Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Introdução. Krishna 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 Rakshamam Krishna 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 Pahimam Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rakshamam Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahimam. Chaitanya Charitamrita, Madhya 796. Ao tentar escrever este livro, Krishna, deixem-me primeiro oferecer minhas respeitosas reverências a meu mestre espiritual, Om Vishnupad Astottara Sat Shri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Prabhupada. Deixe-me, em seguida, oferecer minhas respeitosas reverências ao Oceano de Misericórdia, o Senhor Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Ele é a Suprema Personalidade de Deus, o próprio Krishna, que aparece no papel de um devoto só para distribuir os mais elevados princípios do serviço devocional. O Sr. Chaitanya começou sua pregação pela região chamada Gauda Desha, Bengala Ocidental. E como pertenço a Madhva Gaudiya Sampradaya, devo, portanto, oferecer minhas respeitosas reverências à nossa sucessão discipular. Esta Madhva Gaudiya Sampradaya também é conhecida como a Brahma Sampradaya, porque a sucessão discipular começou originalmente de Brahma. Brahma instruiu o sábio Narada, Narada instruiu Vyasadeva, e Vyasadeva instruiu Madhava Muni, ou Madhvacharya. Madhavendra Puri, o originador da Madhva Gaudiya Sampradaya, pertence à sucessão discipular de Madhvacharya. Ele teve muitos discípulos célebres, tanto na ordem de vida renunciada, sannyas, quanto na ordem de vida de casado. Discípulos tais como Nityananda Prabhu, Adwaita Prabhu e Ishvara Puri, que foi o mestre espiritual do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Oferecemos, portanto, nossas respeitosas reverências a Ishvara Puri, Nityananda Prabhu, Sri Adwaita Acharya Prabhu, Sri Vasa Pandita e Sri Gadadhara Pandita. Ofereçamos a seguir nossas respeitosas reverências a Swarupa Damodara, que foi secretário particular do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, e ofereçamos nossas respeitosas reverências a Sri Vasudeva Datta e ao servo constante do Sr. Chaitanya, Sri Govinda, e ao amigo constante do Sr. Chaitanya, Mukunda, e também a Murari Gupta. E ofereçamos nossas respeitosas reverências aos 6 Goswamis de Vrindavana, Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunatha Bhatta Goswami, Sri Gopala Bhatta Goswami, Sri Jiva Goswami e Sri Raghunatha Dasa Goswami. O próprio Krishna explicou no Bhagavad Gita que ele é a Suprema Personalidade de Deus. Sempre que há discrepância nos princípios reguladores da vida religiosa do homem e as atividades irreligiosas se destacam, ele aparece neste planeta terrestre. Em outras palavras, quando o Sr. Sri Krishna apareceu, havia necessidade de reduzir a carga de atividades pecaminosas acumuladas neste planeta ou neste universo. O Sr. Mahavishnu, a porção plenária de Krishna,
se encarrega dos assuntos da criação material. Por isso, quando o Senhor descende, a encarnação emana de Vishnu. O Mahavishnu é a causa original da criação material, e dele expande-se o Garbhodakashayi Vishnu, e em seguida o Kshirodakashayi Vishnu. De um modo geral, todas as encarnações que aparecem dentro deste universo material são expansões plenárias do Kshirodakashayi Vishnu. Portanto, a obrigação de reduzir a sobrecarga de atividades pecaminosas nesta terra não compete à Suprema Personalidade de Deus, o próprio Krishna. Mas quando Krishna aparece, todas as expansões de Vishnu também juntam-se a ele. As diferentes expansões de Krishna, a saber, Narayana, a expansão quádrupla de Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha, bem como a expansão plenária parcial de Matsya, a encarnação de peixe, e outros Yuga Avataras, encarnações para o milênio, e os Manvantara Avataras, as encarnações dos Manos. Todas se reúnem e aparecem com o corpo de Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Krishna é o todo completo, e todas as expansões plenárias e encarnações sempre vivem com ele. Quando Krishna apareceu, o Senhor Vishnu também estava com ele. Na verdade, Krishna aparece para demonstrar seus passatempos de Vrindavana e para atrair as afortunadas almas condicionadas, convidando-as a voltar ao lar, de volta ao Supremo. A matança dos demônios foi simultânea às suas atividades em Vrindavana, e foi feita só pela porção Vishnu de Krishna. No Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 20, é dito que existe outra natureza eterna, o céu espiritual, que é transcendental a esta matéria manifesta e imanifesta. O mundo manifesto pode ser visto na forma de muitas estrelas e sistemas planetários, como o Sol e a Lua. Mas além desta há uma porção imanifesta, que não é acessível a ninguém neste corpo. E além desta matéria imanifesta está o reino espiritual. Este reino é descrito no Bhagavad Gita como supremo e eterno, e que nunca é aniquilado. Esta natureza material está sujeita a repetidas criação e aniquilação. Mas aquela parte, a natureza espiritual, permanece como é, eternamente. A morada suprema da personalidade de Deus, Krishna, também se descreve no Brahma Samhita como a morada de Chintamani. Esta morada do Senhor Krishna, conhecida como Goloka Vrindavana, está cheia de palácios feitos de pedra filosofal. Lá, as árvores chamam-se árvores dos desejos, e as vacas chamam-se Surabhis. Lá o Senhor é servido por centenas e milhares de deusas da fortuna. Seu nome é Govinda, o Senhor primordial, e Ele é a causa de todas as causas. Lá o Senhor toca sua flauta, seus olhos são como pétalas de lótus, e a cor de seu corpo é como a de uma bela nuvem. Em sua cabeça há uma pena de pavão, e ele é tão atraente que supera milhares de cupidos. No Gita, o Senhor Krishna dá apenas uma pequena indicação de sua morada pessoal, que é o planeta mais elevado no reino espiritual. Mas no Srimad Bhagavatam, Krishna de fato aparece com toda a sua plenitude e demonstra suas atividades em Vrindavana, a seguir em Mathura e depois em Dwaraka.
O conteúdo deste livro revelará todas estas atividades. A família em que Krishna apareceu chama-se Dinastia Yadu. Esta dinastia pertence à família que descende de Soma, o deus do planeta Lua. Existem duas diferentes famílias de kshatriyas na ordem real, uma descendente do rei do planeta Lua e a outra descendente do rei do planeta Sol. Sempre que a suprema personalidade de Deus aparece, ele geralmente aparece numa família de kshatriyas, porque ele aparece com a missão de estabelecer os princípios religiosos, ou a vida de justiça. A família kshatriya é a protetora da raça humana, segundo o sistema védico. Quando a suprema personalidade de Deus apareceu como o Sr. Ramachandra, ele apareceu na família que descendia do Deus do Sol, conhecida como Raghuvamsha. E quando apareceu como o Sr. Krishna, ele o fez na família da Yaduvamsha. Há uma longa lista dos reis da Yaduvamsha no 9º canto, capítulo 24, do Srimad Bhagavatam. Todos eles foram reis grandes e poderosos. O nome do pai de Krishna era Vasudeva, filho de Shurasena, descendente da dinastia Yadu. Em verdade, a suprema personalidade de Deus não pertence a nenhuma dinastia deste mundo material, mas a família em que a suprema personalidade de Deus aparece fica famosa por sua graça. Por exemplo, o sândalo é produzido na região da Himalaia. O sândalo tem suas próprias qualificações, a parte de ter sua origem na Himalaia. Mas porque ocorre desta madeira ser produzida principalmente na Himalaia, ele é conhecido como o sândalo malaio. O mesmo pode-se dizer do Sol, que nasce no Oriente, mas não pode ser chamado de Sol Oriental. De forma semelhante, Krishna, a suprema personalidade de Deus, pertence a todos, mas por sua própria escolha, aparece numa família em particular, e esta família torna-se famosa. Quando Krishna aparece, todas as suas expansões plenárias aparecem com ele. Krishna apareceu junto com Balarama, Baladeva, que é conhecido como seu irmão mais velho. Balarama é a origem de Sankarsana, da expansão quádrupla. Balarama é também uma expansão plenária de Krishna. Neste livro será feita uma tentativa de mostrar como Krishna apareceu na família da dinastia Yadu e como ele exibiu suas características transcendentais. Isto se descreve de maneira muito viva no Srimad Bhagavatam, especialmente no 10º canto. Portanto, a base deste livro será o Srimad Bhagavatam. De um modo geral, as almas liberadas ouvem e saboreiam os passatempos do Senhor, enquanto que aqueles que são almas condicionadas interessam-se em ler histórias de ficção sobre as atividades materiais de algum homem comum. Encontram-se narrações que descrevem as atividades transcendentais do Senhor no Srimad Bhagavatam e em outros Puranas. Mas as almas condicionadas ainda preferem estudar narrações ordinárias. Elas não se interessam em estudar as narrações dos passatempos do Senhor, Krishna. Contudo, as narrações dos passatempos do Senhor Krishna são tão atraentes que são agradáveis para todas as classes de pessoas. Existem 3 classes de pessoas neste mundo. Uma classe consiste em almas liberadas. Outra consiste naquelas que estão tentando liberar-se. E, por fim,
existe a classe dos materialistas. Quer a pessoa seja liberada, quer esteja tentando liberar-se, quer até mesmo seja grosseiramente materialista, vale a pena estudar os passatempos do Sr. Krishna. As almas liberadas não têm interesse em atividades materialistas. A teoria impersonalista de que, após a liberação, a pessoa torna-se inativa e não precisa ouvir nada, não prova que uma pessoa liberada de fato seja inativa. Uma alma viva não pode ser inativa. Ela é ativa, quer no estado condicionado, quer no estado liberado. Uma pessoa doente, por exemplo, também é ativa, mas suas atividades são todas dolorosas. A mesma pessoa, quando livre da condição doentia, ainda é ativa, mas na condição saudável, as atividades são cheias de prazer. De forma semelhante, os impersonalistas conseguem livrar-se das atividades condicionadas doentias, mas não têm informação das atividades na condição saudável. Aqueles que de fato são liberados e estão em pleno conhecimento gostam de ouvir as atividades de Krishna. Tal ocupação é pura atividade espiritual. É essencial para quem é liberado ouvir sobre os passatempos de Krishna. Este é um assunto de prazer supremo para alguém que esteja no estado liberado. Também, se pessoas que estão tentando liberar-se ouvem narrações, tais como o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, então o caminho de sua liberação torna-se muito claro. O Bhagavad Gita é o estudo preliminar do Srimad Bhagavatam. Pelo estudo do Gita, a pessoa fica plenamente consciente da posição do Sr. Krishna. E quando está sob os pés de lótus de Krishna, ela entende as narrações de Krishna, conforme são descritas no Srimad Bhagavatam. Portanto, o Sr. Chaitanya aconselhou seus seguidores, dizendo que a função deles é propagar Krishna Katha. Krishna Katha quer dizer narrações sobre Krishna. Existem duas Krishna Kathas: narrações faladas por Krishna e narrações faladas sobre Krishna. O Bhagavad Gita é a narração ou filosofia sobre a ciência de Deus, falada pelo próprio Krishna. O Srimad Bhagavatam é a narração sobre as atividades e passatempos transcendentais de Krishna. Ambos são Krishna Katha. É a ordem do Sr. Chaitanya que se difunda Krishna Katha em todo o mundo, porque se as almas condicionadas, que sofrem sob as dores da existência material, adotarem Krishna Katha, então o caminho de sua liberação estará aberto e claro. O propósito de apresentar este livro é primariamente induzir as pessoas a compreender Krishna ou Krishna Katha, porque por esse meio elas podem libertar-se do cativeiro material. Esta Krishna Katha também será muito agradável para as pessoas mais materialistas, porque os passatempos de Krishna com as gopis, vaqueirinhas, são exatamente como os casos de amor entre os jovens neste mundo material. De fato, o sentido do sexo encontrado na sociedade humana não é contra a natureza, porque este mesmo sentido do sexo existe na personalidade original de Deus. A potência de prazer chama-se Srimati Radharani. A atração das aventuras amorosas
baseadas no sentido do sexo, é o aspecto original da suprema personalidade de Deus. E nós, as almas condicionadas, sendo partes integrantes do Supremo, também temos tais sentimentos, mas eles são experimentados dentro de uma condição pervertida e diminuta. Portanto, quem procura a vida sexual neste mundo material, mas ouve sobre os passatempos de Krishna com as gopis, começa a saborear um prazer transcendental, mesmo que ainda pareça material. A vantagem é que aos poucos esses materialistas se elevarão à plataforma espiritual. É dito no Bhagavatam que se alguém ouve de maneira submissa as autoridades narrarem os passatempos do Sr. Krishna com as gopis, então essa pessoa será promovida à plataforma do transcendental serviço amoroso ao Senhor. E a doença material da luxúria dentro de seu coração será completamente dominada. Em outras palavras, tal pessoa anula sua vida sexual material. Krishna trairá as almas liberadas e as pessoas que estão tentando liberar-se, bem como os materialistas grosseiros, condicionados. Conforme a declaração de Maharaj Parikshit, que ouviu sobre Krishna de Shukadev Goswami, Krishna Katha aplica-se igualmente a todo ser humano, em qualquer condição de vida que esteja. Todos apreciarão Krishna Katha no mais alto grau. Mas Maharaj Parikshit também advertiu que as pessoas que simplesmente se ocupam em matar animais e em matar a si mesmas, talvez não sintam muita atração por este Krishna Katha. Em outras palavras, quem se atrai são as pessoas comuns que estão seguindo os princípios morais reguladores das Escrituras, não importa em que condições se encontrem. Mas o mesmo não ocorre com quem está se matando. A palavra exata usada no Srimad Bhagavatam é Pashugna, que significa aquele que mata animais, ou que se mate a si próprio. As pessoas que não são autorrealizadas e que não estão interessadas na compreensão espiritual estão matando a si próprias e assim cometem suicídio. Já que esta forma de vida humana se destina especialmente à autorrealização, se a pessoa despreza esta parte importante de suas atividades, ela simplesmente perde seu tempo, como os animais. Então, é um Pashugna. O outro sentido da palavra refere-se àqueles que realmente estão matando animais. Isso se refere aos comedores de animais, até comedores de cães, pois todos estão ocupados em matar animais de muitas maneiras, tais como caçar e abrir matadouros. Tais pessoas não podem estar interessadas em Krishna Katha. O rei Parikshit estava especialmente interessado em ouvir Krishna Katha, porque sabia que seus antepassados, e especialmente seu avô, Arjuna, tinham sido vitoriosos na grande batalha de Kurukshetra, só por causa de Krishna. Podemos também considerar este mundo material como um campo de batalha de Kurukshetra. Todos estão lutando duro pela existência neste campo de batalha, e a cada passo há perigo. Segundo Maharaj Parikshit, o campo de batalha de Kurukshetra
era como o vasto oceano cheio de animais perigosos. Seu avô Arjuna teve de lutar contra grandes heróis, como Bhishma, Drona, Karna e muitos outros que não eram guerreiros comuns. Tais guerreiros foram comparados ao peixe Timingila no oceano. O peixe Timingila pode engolir grandes baleias com facilidade. Os grandes combatentes no campo de batalha de Kurukshetra podiam engolir muitos Arjunas com muita facilidade, mas apenas por causa da misericórdia de Krishna, Arjuna conseguiu matar a todos. Assim como, sem esforço algum, pode-se passar por cima da pequena poça de água contida na pegada de um bezerro, Arjuna, pela graça de Krishna, foi capaz de passar facilmente pelo oceano da batalha de Kurukshetra. Maharaj Parikshit apreciava muito as atividades de Krishna, por muitas outras razões. Não apenas Krishna salvara seu avô, mas também a ele próprio. No final da batalha de Kurukshetra, todos os membros da dinastia Kuru, tanto os filhos e netos do lado de Dhritarashtra, quanto aqueles do lado dos Pandavas, morreram na luta. Exceto os 5 irmãos Pandavas, todos morreram no campo de batalha de Kurukshetra. Maharaj Parikshit, naquela ocasião, estava no ventre de sua mãe. Seu pai, Abhimanyu, o filho de Arjuna, também morreu no campo de batalha de Kurukshetra, e assim Maharaj Parikshit foi um filho póstumo. Quando ele estava no ventre de sua mãe, uma arma Brahmastra foi disparada por Ashwatthama para matar a criança. Quando a mãe de Parikshit Maharaj, Uttara, aproximou-se de Krishna, Krishna, vendo o perigo de aborto, entrou em seu ventre como a super-alma e salvou Maharaj Parikshit. O outro nome de Maharaj Parikshit é Vishnurata, porque ele foi salvo pelo próprio Sr. Vishnu, enquanto ainda estava no ventre. Logo, todos, em qualquer condição de vida, devem estar interessados em ouvir sobre Krishna e suas atividades, porque ele é a suprema verdade absoluta, a personalidade de Deus. Ele é onipenetrante, ele vive no coração de todos e vive em sua forma universal. E contudo, como se descreve no Bhagavad Gita, ele aparece como é na sociedade humana, só para convidar a todos para sua morada transcendental, de volta ao lar, de volta ao Supremo. Todos devem estar interessados em saber sobre Krishna, e apresentamos este livro com este propósito, que as pessoas possam saber sobre Krishna e se beneficiarem perfeitamente nesta forma de vida humana. No 9º canto do Srimad Bhagavatam, descreve-se Sri Baladeva como filho de Rohini, uma esposa de Vasudeva. Vasudeva, o pai de Krishna, teve 16 esposas, e uma delas era Rohini, a mãe de Balarama. Mas se Balarama também é descrito como o filho de Devaki, então como podia ele ser o filho de ambas, Devaki e Rohini? Esta foi uma das perguntas feitas por Maharaj Parikshit a Shukadeva Goswami, e a seu tempo ela será respondida. Maharaj Parikshit também perguntou a Shukadeva Goswami por que Sri Krishna, logo depois de seu aparecimento como filho de Vasudeva, foi levado imediatamente para a casa de Nanda Maharaj, em Vrindavana, Gokula. Ele também queria saber quais eram as atividades do Sr. Krishna
enquanto ele estava em Vrindavana e enquanto estava em Mathura. Além disso, ele tinha uma curiosidade especial em saber por que Krishna matou seu tio materno, Kamsa. Kamsa, sendo irmão de sua mãe, era um superior muito íntimo de Krishna. Então, como foi que Krishna o matou? Também, ele perguntou quantos anos o Sr. Krishna permaneceu na sociedade humana. Quantos anos ele reinou sobre o reino de Dwaraka e quantas esposas ele aceitou lá. Um rei kshatriya em geral está acostumado a aceitar mais de uma esposa. Portanto, Maharaj Parikshit também perguntou sobre o número de suas esposas. O assunto deste livro é a resposta de Shukadev Goswami a estas e outras perguntas feitas por Maharaj Parikshit. A posição de Maharaj Parikshit e Shukadev Goswami é singular. Maharaj Parikshit é a pessoa certa para ouvir falar dos passatempos transcendentais de Krishna, e Shukadeva Goswami é a pessoa certa para descrevê-los. Se tal combinação afortunada se tornar possível, então Krishna Katha revela-se imediatamente, e as pessoas podem obter o maior benefício possível de tal conversa. Shukadev Goswami apresentou esta narração quando Maharaj Parikshit se preparava para abandonar o corpo, jejuando às margens do Ganges, para garantir a Shukadev Goswami que, ouvindo Krishna Katha, ele não se cansaria. Maharaj Parikshit expressou-se com muita franqueza. A fome e a sede podem molestar pessoas comuns ou a mim, mas os assuntos de Krishna são tão agradáveis que podemos continuar a ouvi-los sem sentir cansaço, porque esta audição nos coloca na posição transcendental. Compreende-se que alguém deve ser muito afortunado para ouvir com seriedade sobre Krishna Katha, como Maharaj Parikshit. Ele estava especialmente atento ao assunto, porque estava esperando a morte a qualquer momento. Todos nós devemos ter consciência da morte a qualquer momento. Esta vida, de modo algum, está garantida. A qualquer hora podemos morrer. Não importa se a pessoa é jovem ou velha. Então, antes que a morte aconteça, devemos ser totalmente conscientes de Krishna. Às portas da morte, o rei Parikshit estava ouvindo Srimad Bhagavatam de Shukadeva Goswami. Quando o rei Parikshit expressou seu infatigável desejo de ouvir sobre Krishna, Shukadeva Goswami ficou muito satisfeito. Shukadeva foi o maior de todos os recitadores do Bhagavatam, e assim ele começou a falar sobre os passatempos de Krishna, que destroem tudo o que é inauspicioso nesta era de Kali. Shukadeva Goswami agradeceu ao rei por seu interesse em ouvir sobre Krishna e animou-o, dizendo: Meu querido rei, sua inteligência é muito aguda, porque você está muito interessado em ouvir sobre os passatempos de Krishna. Ele informou a Maharaj Parikshit que ouvir e cantar os passatempos de Krishna é tão auspicioso que o processo purifica as 3 variedades de homens envolvidos: aquele que recita os tópicos transcendentais de Krishna, aquele que ouve tais tópicos e aquele que pergunta sobre eles. Estes passatempos são como a água do Ganges, que flui do dedo maior do pé do Sr. Vishnu, e que purifica os 3 mundos,
os sistemas planetários superior, intermediário e inferior.